Falei em alguns vídeos daí sobre o pão sem glúten e não tinha colocado ainda. Então aqui segue o vídeo do pão sem glúten. Primeiro eu vou falar aqui como que é feito e o próximo vem o vídeo a gente fazendo o pão sem glúten lá para você ter alguns feelinzinhos importantes ali para que, ai, professor, meu pão ficou uma porcaria com tijolos, cair no pé quebra, cair no piso quebra o piso. Não, ele vai ficar maciozinho, vai ficar levinho. Então tem alguns feelinzinhos aqui que vocês vão ter que ver bem certinho aqui para não ter perigo de você fazer besteira, ok? Então vamos lá, pão sem glúten. Você vai pegar ali o copo do liquidificador, né? O copo do liquidificador, já vai colocar tudo lá dentro. Presta atenção no que você vai fazer. Você vai colocar 3 ovos inteiros, sem casca, né? Se possível. Ok? 3 ovos, de tamanho médio ou grande. Você vai pegar 300 ml de ou leite. Eu tô falando com uma coisa saudável. Se você quiser colocar um leite normal de vaca, você coloca. Tá? Eu quero colocar leite normal que eu tenho. Tá bom, coloca. Eu tô tentando falar uma coisa saudável. Se você colocar um leite de vaca, você não vai ter glúten. Você vai ter só um pouco mais de caseína e lactose ali. Mas aí é coisa sua, tá? Você precisa de 300 ml de leite. Eu, no caso, ou eu coloco leite de coco, ou eu coloco leite de kefir, né? Kefir, não sei se vocês sabem. Kefir é uma bactéria que ela se alimenta da lactose do leite. No caso, existe kefir de água e kefir de leite. Estou falando do kefir de leite. Ele se alimenta da lactose do leite e libera lactase. Lactase é bom para o seu corpo, ok? Isso existe também o kefir. Pesquisa aí sobre o kefir e os benefícios são gigantescos. Até porque ele melhora, são bactérias boas que ajudam na sua biota intestinal, que ajudam a melhorar seu sistema imune, ok? Então 300 ml de leite, ou leite de amêndoa, ou leite de kefir, ou leite de coco, ou se você quiser, você põe o leite da vaca, se você quiser, tá? Eu não coloco. Uma colher de sopa de óleo de coco ou de manteiga ghee, que vocês acabaram de assistir o vídeo ali de manteiga ghee, tá? É uma colher, se ela tiver consistente, se ela tiver líquida, porque às vezes está calor, ela está em formato líquido, aí pelo menos umas 2 colheres. Se ela tiver em consistência sólida, aí uma colher, e você vai colocar ali junto no pote lá no copo do liquidificador. Você vai colocar também uma colher de sopa de açúcar mascavo, ou xilitol, ou eritritol, ou algumas gotas de stevia, tá? Eu com stevia eu nunca experimentei, já com xilitol já fiz, com eritritol já fiz, já fiz com açúcar mascavo também, já fiz com açúcar de coco, ok? Uma colher de sopa. Você vai colocar também uma colher de chá de sal. Qual sal? Sal rosa, aquele que você vai triturar ali, daí você vai pegar uma colherzinha de sal e vai colocar ali, tá? Ou sal marinho, ou flor de sal, tá? Ah, mas eu tenho sal fino de mesa. Você quer? Então põe, ué. O problema é seu. Eu tô falando que eu tô colocando um alimento saudável. Você quer colocar um veneninho junto? Tá bom. A gente tá falando do pão sem glúten. O sal também não tem glúten, tá? Então fica à vontade aí. Bom, aproximadamente 1,5 xícaras, aproximadamente, porque você vai ter que ver a textura. Mas normalmente vai 1,5 xícaras de farinha sem glúten. Ou farinha de arroz, ou farinha de amêndoas, tá? Só a farinha de coco que eu vou falar depois, porque ela dá uma outra consistência. A farinha de coco ela absorve muito água, aí fica uma massa vai ficar uma massa mais firme, não fica ruim o gosto. Mas eu nesse caso eu uso só um pouquinho de farinha de coco às vezes no final, depois a gente chega lá. Mas normalmente a farinha de arroz ou farinha de aveia fica uma delícia. E você sabe que a farinha de aveia, por exemplo, ela tem um monte de coisas boas. Farinha de arroz ela é mais leve, vai ficar um pãozinho ainda mais macio, mas ela não tem tanto nutrientes. Aí você faz sua escolha e define isso aí, tá? Existem, por exemplo, alguns saquinhos que eu compro aqui no supermercado, que às vezes ele vem uma mistura, tá escrito lá, farinhas sem glúten. E às vezes tem dois, três tipos de farinha misturado lá. Eu gosto disso também, tá? Então você que escolhe aí. Inclusive algumas vêm integrais ainda, farinhas sem glúten integral ainda, se você quer ainda melhorar com mais fibras, etc, etc. Tá? Cuidado se for usar farinha de coco, como eu falei, pois ela absorve muita água e pode ser que tenha que usar bem mais líquido para conseguir manter uma forma líquida. O preparo disso aí tudo, ele tem que ficar como se fosse uma massa de bolo. Não é para ficar com uma massa de pão, sabe aquela massa que você fica esmagando e fica sovando ela? Não, ela tem que ficar numa estrutura de massa de bolo. Não é totalmente líquida, mas também ainda tem que conseguir ser batido no liquidificador, ok? Bate tudo isso no liquidificador. Olha lá, com uma ponta de colher de goma xantana. Goma xantana você come em qualquer casa de produtos naturais, tá? Você vai usar uma pontinha de colher. Daquela sei lá, ou uma colherzinha de café, que é aquela menorzinha que tem, ou aquela de chá, ponta daquela colher de chá. É só isso. Ah, mas eu vou colocar mais. Aquilo lá que vai dar consistência do pão. Se você colocar muito, o pão vai ficar duro. Então é bem pouquinho. Inclusive esse pacote de farinha que eu comprei de mistura, eu não tenho ela aqui agora,
esse de mistura, que de coisa, já vem lá, já com goma xantana. Então você não coloca goma xantana, que já tem um pouquinho lá. É só um pouquinho mesmo que você usa dessa goma xantana. Qualquer loja de produtos naturais você compra, é baratíssimo. Você compra pouquinho, 100 gramas lá, dá pra você fazer uns 10 pães, ok? Então é bem pouquinho mesmo que você vai usar. Bata tudo isso no liquidificador. Vai lá, coloca para bater. Eu normalmente gosto de bater o ovo sozinho primeiro, depois eu coloco todos os outros ingredientes e aí bato tudo lá. Coloco todos os ingredientes líquidos. Aí eu vou colocando a farinha de trigo gradativo, para eu chegar nesse uma xícara e meia aí. Se eu ver que uma xícara bem cheia, dependendo, às vezes você coloca, mas você não tem essa medida certa, coloca uma xícara gigante lá, né? Tem a xícara padrão normal, tem aqueles medidorzinhos lá. E aí, às vezes você coloca aquela xícara grandona lá, minha xícara é grande. E às vezes você fala, nossa, já tá ficando meio dura, má. Para ali. Não é para colocar 1,5. Ah, não, você sabe que aqueles medidorzinhos normalmente vai 1,5 para ficar essa ainda líquida, mas um meio termo, tá? Aí você vai retirar do liquidificador ali aquilo lá e vai colocar numa vasilha, uma vasilha de vidro ou uma vasilha de plástico ali. E ali você vai colocar mais alguma coisinha para dar mais um gostinho. Por exemplo, às vezes eu gosto de colocar triturado um pouquinho de castanhas às vezes quebradinhas, coloco ali. Às vezes eu coloco farinha de coco, jogo um tantinho, 1 colher, 2 colheres de farinha de coco, só para misturar ali. Às vezes eu utilizo ricota, não é uma das coisas mais saudáveis, mas eu amo ricota. Às vezes eu coloco um pouquinho de ricota ali também. Já fiz um pouco mais sem pão mais sem vergonha. Às vezes eu cortei alguns pedacinhos de linguiça paio, né? Dei uma fritadinha nela e coloquei linguiça paio ali. Você quer fuder? Põe bacon, tá? Tô falando de pão sem glúten, não tô falando de pão sem calorias, de pão sem porcaria. Mas se você quer uma coisa saudável, uma farinha de coco é legal, uma farinha de amêndoas é maravilhoso, tá? Tem pessoas que gostam, a Renata gosta com uva passa, eu não gosto, tá? Eu não gosto, tá? Eu não gosto de misturar muito doce com salgado ali. Então, você faz a mistura, coloca 1 ou 2 colheres dessas misturinhas ali só para dar o gostinho do jeito que você quer, para ir mudando também, ficar sempre a mesma coisa, a mesma coisa. E aí você coloca o fermento. Por último, você vai colocar o fermento, tá? Já coloquei carne seca também. Nossa senhora, o pão fica. Dá vontade de comer o pão inteiro naquele dia, né? Aí você engorda, né? E aí depois você vai colocar 1 colher de sopa bem cheia de fermento de bolo, tá? Aqueles fermentos de bolo, não é aqueles de fazer pão, não. Você só coloca ali e só dá uma misturada, não vai misturar no liquidificador mais. É o último ingrediente é o fermento. E aí você dá uma misturada ali só, você vai ver que ele vai dar aquela fermentada. Teste o seu fermento antes para ver se ele está prestando ainda. Porque às vezes o seu fermento está 3 anos ali parado dentro do seu armário. Aí você coloca. Como você vai testar fermento? Pega um punhadinho dele e joga num copinho com água. Se ele fermentar e dissolver e fermentar tudo e ver aquelas coisas, e que ele ainda está funcionando. Você coloca lá, ele só fica aquela. Parece aquela farinha de trigo lá que fica morta ali. Seu fermento não presta mais, pode jogar fora. O que aconteceu? As primeiras vezes que eu fiz esse pão, eu não prestei atenção no fermento. Coloquei lá, fiz lá, o pão ficou uma porcaria, ficou duro. Falei, ai, coisa, é difícil acertar um pão sem glúten, né? Fica horrível, não dá pra comer e tal. Fiz a segunda vez, ficou ruim. Aí depois que eu fui ver que o fermento não prestava. A hora que eu coloquei um fermento bom, que tava novo e tal, tava funcionando, nossa, o pão cresceu, fica maciozinho e dura vários dias essa maciez do pão, fica maravilhoso. Então 1 colher de sopa bem cheia no final, depois que você fez tudo, colocou os ingredientes que você queria no final ali, dá uma misturada ali só. Você já tem, a hora que você começa a fazer o pão sem glúten, você já tem que deixar sua forma ali, 1 ou 2 formas, não sei quantos pães você vai fazer, 1 ou 2 formas ali, untada, tá? Manteiga ou azeite, qualquer coisa ali, untada, e o forno já tem que estar pré-aquecido. Então você já liga o forno, já deixa ali, sei lá, pré-aquecido, aí terminou de fazer, coloca ali, bateu ali com a colher, deu uma mexida no fermento junto na massa, já joga ali na forma, e já vai direto pro forno. Leva em média de 30, 40 minutos em média, um fogo médio, tá? Ai, pessoal, fica bom. Daqui a pouco vocês vão ver o videozinho aí de como fica esse pãozinho aí, tá bom? Vou deixar vocês com a lombriga aí. Próximo vídeo aí, vocês vão ver na prática.